A vitória do Internacional diante do Caxias por 2-0 no estádio Beira-Rio evidencia algumas coisas muito claras do time de Eduardo Cudê. Primeiro, que o time titular e o time reserva têm uma discrepância enorme. Segundo, há a possibilidade de usar sim guris da base, os jovens, as promessas, as crias do celeiro. E mais, Gabriel tem o seu futuro muito indefinido e praticamente dá uma entrevista de despedida na zona mista. Vitão fala sobre o seu futuro no clube e Eduardo Cudê deixa claro o planejamento para Grenal e Copa do Brasil, um joguinho próximo do outro. Nós vamos falar sobre tudo isso nesse conteúdo, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bom domingo para todo mundo, um domingão de sol, né? Um domingão de muito calor, pelo menos aqui em Porto Alegre, eu acho que em todo o Rio Grande do Sul, basicamente, né? Mas se tu é fora daqui, tomara que tu tenha também um bom domingo, né? Consiga ficar com a tua família, consiga ficar com os teus e principalmente, né, tenha um bom dia de descanso. Gosto sempre de falar sobre isso aqui, né? Porque a gente não pode só trabalhar, né? A gente tem que dar uma descansada também e principalmente curtir um pouquinho da vida, que a vida, como diria a Marina, né? Ah, minha filha, é muito boa a vida, beleza? Olha só, quero falar com vocês sobre algumas particularidades do Inter 2, Caxias 0, né? O quarto jogo, inclusive, do Campeonato Gaúcho em que não tomamos gols. O único gol que nós tomamos foi agora, né, em Bagé, na quarta-feira, lá contra o Guarani. Os únicos dois, na verdade, do Campeonato Gaúcho. E é o quarto jogo em clean sheet do Antony, se a gente for olhar também, né? O que dá uma certa consistência defensiva para o Internacional, mas eu acho que a questão da sistemática que nós temos que conversar. Porque é muito claro, né, o trabalho e a condução da bola e as alternativas de chuveirinho na área. Ontem eu não consegui entender, mesmo jogando com os titulares, e até a gente pode conversar sobre isso depois, se vocês quiserem botar nos comentários aqui, por que o Inter estava abusando das bolas altas, né, para o Valência no meio, no meio da área, né? Quando que, na verdade, a gente chega muito fácil tocando a bola, a gente chega muito fácil fazendo o X1, né? Principalmente com o Wanderson pelo lado esquerdo. Então a gente tocava a bola, trabalhava e acabava optando pelo cruzamento, em vez de repente tentar romper a barreira do Caxias ali com alguma ou jogada individual ou com triangulações. Não entendi muito bem essa escolha do time do Cudê nessa temporada. Se tu for olhar, tem outros jogos também que a gente ficou o tempo todo botando bola na área. No jogo de quarta-feira, eu até falei sobre isso, né? Pô, a gente pegava a bola da intermediária e jogava para dentro da área adversária. E isso privilegiava a defesa, né, contrária, a defesa do rival. E aí, ontem, melhor dizendo, com toda a qualidade que a gente tinha no meio campo, Arangues, Alan Patrick, Bruno Henrique, Wanderson, o Johan, a gente acabou optando por isso em inúmeras vezes também. Eu não gostei dessa alternativa, beleza? Espero que tu tenha ganho um dinheirinho, né? Na KTO, que tu tenha entrado lá em KTO, feito teu cadastro, usado o cupom Ernest, inclusive, e colocado lá uns dinheirinho, né? Uns pilinha para botar um troco no bolso. KTO é onde a diversão acontece. O meu cupom tu ganha 20% de free bet no primeiro depósito, beleza? Então faz isso e vem te divertir com a gente, que KTO é onde a diversão acontece. Gente, a diferença de jogar com os titulares é muito grande, né? A gente já falou sobre isso aqui em diversas vezes. Só que ontem a gente teve alguns jogadores que não tiveram tanto protagonismo, né? O Bruno Henrique não foi tão bem, o Johan também não foi tão bem, e aí o Cudê deixou muito claro que era por conta do calor, né? Ontem estava 36 graus, 37, imagina sem contar a sensação térmica, ficar correndo e tudo mais. É claro que é para os dois times, né? Mas ainda assim a gente pode pegar e levar em consideração isso. Só que assim, o que me parece muito claro é que o Johan pela direita ele rende, mas não como o Maurício. O Maurício, quando voltar, vai ser o titular muito claro, né? E a gente vai ter depois só a grande questão. Ou a gente mantém o Alan Patrick com o Ener Valencia, ou daqui a pouco a gente mantém o Alan Patrick com o Alário, ou daqui a pouco a gente vai ter que ver alguma questão do meio ali, porque alguém vai sobrar. Alan Patrick, Wanderson, Bruno Henrique, o Arangues e o Johan ou o Maurício, um deles vai sobrar.
Eu acredito que vai acabar sendo o Maurício. Não tem como não sobrar se a gente jogar com 2 atacantes. Então, é mais uma questão também que a gente vai ver o que o Kudê vai pensar a partir agora da volta, né, do camisa 27 do pré-olímpico, beleza? Cara, a base, Luca e o Gustavo Prado. Um golaço do guri, né? Um golaço de bicicleta. Vocês estão assistindo aí, inclusive, na gravação, inclusive, do Mundo Colorado, né? Da galera da assessoria do Internacional. Gustavo Prado também foi bem, mas eu quero falar do Luca, né? O Luca não foi sorte essa bicicleta, esse golaço, né? Ele já tinha feito outro num Grenal sub-20, em que ele dá um chapéu no adversário na entrada da área e dá meio de voleio. Ele não pegou uma bicicleta, mas é um voleio e ele acerta o ângulo também. Ontem ele disse ainda, né? Cara, quando eu matei, eu já vi que era bike, né? Ele fala assim para a assessoria do Inter também ao final do jogo. E aí é óbvio, né, cara, que tu ganha moral, tu ganha destaque. O Kudê falou que o jogo dele foi muito bom, foi excelente, que ele vai ganhar outros destaques. O Gustavo Prado também, né? E aqui eu acho que a gente tem que destacar uma questão, né? O quanto o Gustavo Prado ele procura o jogo, né? Muito semelhante ao que os camisa 10 fazem, mas ele era 10 na base. Eu sei que é um guri ainda, tem 18 anos e tal, mas ele toca a bola e vem ao encontro da bola, né? Ele não foge da bola. Eu tinha destacado isso do Campanharo, eu tinha destacado isso do próprio Gabriel Barros no jogo de quarta-feira, né? Então a movimentação fora da jogada, sem a bola, também conta muito nesses momentos. E aí, né, meu, é como eu sempre digo, não dá pra tu botar a base com um time reserva. Não dá para tu botar a base com um time descaracterizado. É muito certo de que a base do Inter ou qualquer jogador que tu queira testar, se jogar com um time quente, é outra coisa, né? É óbvio que daí a gente vai ter uma performance diferente por conta de quem a gente quer testar. Ó, o Kudê falou também o seguinte, né, cara, que ainda não sabe bem como é que ele vai fazer a programação para o Grenal e a Copa do Brasil. O Grenal já está marcado para o dia 25, um domingo. Beleza? Só que ainda tem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, a tendência é que o Internacional vai enfrentar o Asa de Arapiraca no dia 28. No dia 28, é uma quarta-feira. Então vai ter a logística, vai ter o desgaste, né? Porque a gente vai a Alagoas, basicamente, jogar contra o Asa. Ou seja, vai ter um Grenal, um jogo duro no Beira-Rio, depois uma viagem longa, né? Vai ter basicamente só um dia de recuperação, provavelmente eles viajem na terça, para então chegar lá, ou daqui a pouco viaja até na segunda-feira para poder treinar na terça. É uma logística que ainda não se tem muito bem definida, e aí o Inter não sabe o que ele vai fazer em termos de Grenal e a Copa do Brasil, como eu falei. Porque a Copa do Brasil, ela é eliminatória, né? Claro que o Inter joga a favor do empate, mas aí tem uma imposição do tamanho da camisa do Inter, do tamanho, claro, do investimento que o Inter tem no futebol e principalmente, né, os históricos recentes contra o Globo, contra o Melgar, o próprio Sport, o próprio Vitória, né, que a gente acabou também sendo eliminado na Copa do Brasil. Então não é bem assim, né, chegar lá e meio que, vamos botar um time B. Mas então claro, tem 20 dias para a gente trabalhar isso ainda e para pensar. Ontem o Kudê chegou a dizer: nós temos que ver esse início de temporada, porque o Vitão ontem sai com cãibras. O Vitão sai com cãibras, sai puxando a perna, porque está sentindo o desgaste. O desgaste não do jogo, o desgaste do treinamento no CT do Parque Gigante. E aqui o Kudê também destaca: eles estão sentindo desgaste porque eu estou puxando nos treinamentos, porque eu sei que lá na frente, no Campeonato Brasileiro, nós vamos não só chegar bem, mas em outubro, setembro, quando todo mundo de repente estiver mais cansado, ou estiver voando, ou estiver sentindo uma temporada desgastante de 60, 70 jogos, a gente vai ter um reflexo disso aqui que a gente está fazendo no Parque Gigante essa semana. Essas semanas agora primeiras do ano, tá? Então, é outra perspectiva interessante para o futuro nesse planejamento do Kudê. E é diferente, né? Ver o quanto o Kudê evoluiu dentro do futebol brasileiro, né? Depois de passar pelo Inter, depois de passar pelo Atlético Mineiro e entender como é que funciona trabalhar nesse, basicamente, país-continente, né? Que é o Brasil. E o Gabriel e o Vitão, gente, só para a gente encerrar aqui o conteúdo, tá? Gabriel deixou muito claro que essa semana define seu futuro do Internacional. Deixou claro também que está insatisfeito pelo quinto jogo sem não fazer um minuto sequer em campo.
disse que não entende por que não é relacionado, não é colocado nos jogos, ele está relacionado, mas mesmo assim não joga, tem se esforçado ao máximo nos treinamentos, tem inclusive pensado, né, se deixa ou não o Internacional, mas que gostaria, né, de ter uma oportunidade aqui. Como ele acredita também que não vai sair, vai resolver seu problema agora essa semana com o Eduardo Cudê, com a diretoria e tudo mais. Ele tem sondagens do Cruzeiro, do Vasco, do Botafogo e da MLS. Então é bom ficar de olho nessa questão aqui, já tinha trazido, tá aqui em cima, tem outros conteúdos sobre o Gabriel aqui. E o Vitão também. O Vitão evitou falar sobre Real Valladolid, evitou falar sobre pré-contrato e tudo mais, mas disse, eu estou feliz aqui, gosto do Internacional, gosto do Beira-Rio, gosto do ambiente da cidade, a minha família também está habituada e não é a ideia deixar o Beira-Rio. Então é outra questão de futuro, né? Eu já tinha trazido por aqui que o Inter não conhece nada a respeito do Real Valladolid. E o Vitão não ia ter algo sem falar com o Internacional, né? Um cara muito correto, a própria direção tem uma relação muito estreita com os atletas, né? Para ser muito franco em relação a futuro, então me parece muito claro que daqui a pouco a gente vai ter aí a continuidade do Vitão dentro do Beira-Rio, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, mais uma vez, meu parceiro. Deixa teu like, compartilha para o maior número possível de colorados. Também te inscreve no canal e lá tem o sininho do lado, né? Deixa a notificação ativada, porque daí o conteúdo novo estoura no teu celular. Valeu? Um forte abraço. Tchau.